Você já percebeu que algumas pessoas sugam sua paz? Não é só comportamento, é guerra espiritual. E Deus lhes deu poder para dominá-la. Meus amados, a hora é mais escura do que parece. Não estamos apenas lutando contra a política e economia ou carne e sangue deste mundo. Estamos face a face com forças espirituais que buscam destruir tudo que é santo, justo e enraizado na verdade de Deus. Há demônios não apenas nos cantos escuros de lugares esquecidos, mas escondidos atrás dos olhos de estranhos sorridentes, dormindo nos corações dos orgulhosos, falando pelas línguas dos mentirosos e habitando nos espíritos dos impenitentes. E eu vim hoje para lhes dizer, com ousadia, com o fogo do céu, em meus ossos, que Deus lhes deu o poder de silenciar esses demônios. Antes de começarmos, se você ama conteúdos que revelam verdades espirituais, deixe um nos comentários e se inscreva. Não gostou, dê um like mesmo assim e veja a surpresa no final. Vocês não são indefesos. Vocês não são sem voz. Vocês não foram feitos para se curvar diante do medo. Vocês são chamados a se levantar cheios do Espírito de Deus e ordenar que as trevas fujam. Deixe-me dizer-lhes, quando os demônios veem a autoridade de Deus viva em vocês, eles tremem. Eles não fogem por causa de sua sabedoria, sua eloquência ou sua força. Eles fogem por causa do poder daquele que habita em vocês. O motivo pelo qual muitas pessoas são atormentadas e oprimidas não é porque os demônios são fortes, mas porque as pessoas se tornaram silenciosas demais. Nós nos calamos na presença do mal. Toleramos mentiras em nome da paz. Deixamos demônios falar, agir, influenciar e manipular, enquanto nos sentamos confortavelmente, convencendo-nos de que não é nossa batalha. Mas, se vocês carregam o sopro de Deus em seus pulmões, é sua batalha. Se vocês caminham por este mundo com uma consciência e um chamado, é sua guerra. E vocês não a lutam com punhos. Vocês a lutam com fogo. O fogo de Deus, o fogo que consome o pecado, expõe o engano e silencia o diabo. Alguns de vocês têm sido cercados por pessoas que sorriem em seu rosto e apunhalam seu espírito, pessoas que usam máscaras de bondade, mas são vasos das trevas, pessoas cuja presença sempre drena sua alegria, perturba sua paz e provoca confusão em seu lar. Isso não é comportamento comum. Isso é influência demoníaca. E vocês não precisam confrontá-las com raiva ou vingança. Vocês precisam silenciar o espírito por trás delas com o poder de Deus. Quando demônios se levantam em outros para atacar sua mente, confundir suas decisões ou abalar sua fé, vocês não discutem. Vocês permanecem firmes na verdade de Deus e deixam a voz dele rugir através de vocês. Falem a verdade com poder, caminhem em retidão. Recusem-se a jogar os jogos dos ímpios. Vocês silenciam demônios não gritando mais alto que eles, mas estando tão cheios de Deus que seu silêncio se torna trovão em seus ouvidos. O motivo pelo qual os demônios usam pessoas é porque as pessoas lhes dão espaço. Elas abrem portas através da inveja, da luxúria, da ganância, do amargor. No momento em que alguém abriga ódio e se recusa a se arrepender, uma porta se abre e o inimigo entra despercebido, sem ser desafiado e sem medo. Mas eu digo a vocês hoje, se vocês pertencem a Deus,
É hora de caminhar por sua casa, por seus relacionamentos, por suas memórias e fechar cada porta. Digam ao diabo: você não pode mais viver aqui. Digam ao inimigo: este território pertence a Deus. E digam a cada demônio escondido nas sombras daqueles ao seu redor: você não falará na minha presença. Você não torcerá a minha alegria. Você não perturbará a paz que Deus estabeleceu em minha alma. Os demônios frequentemente falam por meio da manipulação. Eles distorcem palavras, plantam sementes de dúvida, sussurram meias-verdades envoltas em veneno emocional. Quando alguém entra em sua vida e constantemente tenta minar sua confiança, perturbar sua clareza ou fazer você questionar o que Deus já lhe disse, cuidado. Isso não é apenas uma personalidade tóxica. Isso é interferência espiritual. Não brinque com isso, não tolere isso, silencie-o, separando-se, declarando a autoridade de Deus, recusando-se a ser movido. Deus não o chama a viver à mercê de manipuladores emocionais. Ele os chama a serem vigias, vigilantes, discernidores e destemidos. E o que fazer quando esse demônio não vem através de outros, mas se levanta em seus próprios pensamentos? O que fazer quando sua mente se torna o campo de batalha? Quando seu próprio espírito se torna inquieto? Quando vozes que você nunca convidou começam a atormentá-lo com medo, vergonha ou desespero? Eu lhes digo o que fazer. Vocês se levantam no meio da noite enquanto todos dormem, erguem as mãos e declaram: minha mente pertence a Deus, minha alma está protegida, minha paz está guardada, meu futuro está selado pela vontade de Deus e nenhum demônio invadirá este templo. Vocês não raciocinam com demônios, não acariciam a confusão. Vocês ordenam que a tempestade se aquiete, não por causa de quem vocês são, mas por causa de quem Deus é em vocês. Eu sei que muitos de vocês têm estado calados por tempo demais. Vocês foram intimidados, ridicularizados. Fizeram vocês sentir que seu discernimento era muito duro, muito radical, muito intenso. Mas ouçam-me agora, seu radar espiritual nunca esteve quebrado. Ele foi afiado por Deus. O motivo pelo qual vocês sentem a tensão, o desconforto, a dissonância espiritual, quando certas pessoas falam, é porque Deus está mostrando a vocês o que outros se recusam a ver. Vocês não estão imaginando isso. Vocês estão sendo equipados. Vocês não estão sendo paranoicos. Vocês estão sendo preparados. Ei, você aí, curtiu essa mensagem de poder? Comente, fogo, e se inscreva no canal. Fique até o final para um momento que vai te chocar. Quando demônios falam pela boca de outros para amaldiçoar, controlar e enganar vocês, são chamados a falar menos com sua língua e mais com seu espírito. Entrem na sala com a autoridade de Deus e não digam nada, e observem como os demônios entram em pânico. Sua presença, quando ancorada em Deus, é guerra. E não se enganem. Alguns demônios conhecem as Escrituras melhor que os santos. Eles usarão as palavras da verdade para prender os inocentes, torcerão coisas santas para justificar motivos ímpios. Mas Deus não se deixa enganar. E se vocês estão cheios de Deus, também não serão. Em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Discernimento é sua arma, santidade é sua armadura. E silêncio, quando guiado por Deus, é um trovão contra o próprio inferno. Não discutam com demônios, não se divirtam com seu teatro, não persigam seu caos. Falem a palavra de Deus em sua vida, vivam limpos diante dele e permaneçam firmes enquanto eles desmoronam sob o peso da presença dele em vocês. Eu não estou aqui para entreter vocês, não estou aqui para dar palavras confortáveis. Estou aqui para sacudi-los e despertá-los. Deus não os salvou para serem passivos. Ele os chamou para serem vasos de fogo, para caminharem por este mundo escuro como uma tocha nas mãos do céu. Os demônios não têm medo de religião. Eles têm pavor da retidão. Eles riem de orações rasas, mas tremem quando alguém verdadeiramente se rende a Deus. Se sua vida é morna, você não é uma ameaça ao inimigo. Mas, se seu coração está em chamas, com verdade, pureza e obediência destemida, então, cada passo que você dá é um golpe contra as portas das trevas. E eu falo para aqueles que estão sob ataque demoníaco, há tempo demais, a opressão, os pesadelos, a confusão, a fadiga que não pode ser explicada. Ouçam-me, a batalha é espiritual. A arma deve ser espiritual. Vocês não podem superar um demônio com a mente. Vocês devem superá-lo com brilho. Encham sua atmosfera com Deus. Encham sua boca com louvor. Encham sua vida com retidão. Não deixem espaço para as trevas e elas não terão poder sobre vocês. Caminhem por sua casa e expulsem cada sombra unjam, suas paredes com declarações da autoridade de Deus. Não esperem a batalha bater novamente, levem-na ao campo do inimigo. Não implorem por paz, ordenem-na, pois ela é sua herança de Deus. Alguns de vocês têm chorado por liberdade enquanto ainda alimentam os demônios através das pessoas que entretêm. Vocês não podem quebrar fortalezas enquanto dançam com as vozes que as construíram. É hora de cortar o acesso, silenciar os mensageiros do inimigo ao remover sua plataforma. Nem todo amigo é inocente, nem toda conversa é inofensiva, nem todo sorriso é sincero. Se rouba sua alegria, se turva sua mente, se perturba sua clareza espiritual. Deixe ir, corte, quebre o laço. Afaste-se, não com ódio, mas em separação santa. Pois que comunhão tem a luz com as trevas. Quanto mais vocês se aproximam de Deus, mais os demônios nas pessoas se manifestarão. Não se surpreendam quando as pessoas começarem a se voltar contra vocês. Não fiquem chocados quando fofoca surgir, quando resistência estranha aparecer, quando pessoas que vocês confiavam começarem a agir como estranhos. Isso não é um sinal para parar, é uma confirmação de que vocês estão caminhando mais profundamente na vontade de Deus. Os demônios nos outros estão reagindo ao Deus em vocês. Continuem caminhando, continuem firmes, continuem orando e, acima de tudo, permaneçam limpos. Não permitam que a guerra deles os provoque ao pecado. Permaneçam justos, permaneçam ancorados, permaneçam santos. Seu silêncio, quando enraizado em Deus, é o som mais ensurdecedor para o inferno. Vocês silenciam demônios nos outros, não os superando, mas superando o espírito que eles carregam. Quando vocês caminham em paz,
isso atormenta o caos deles. Quando vocês falam em verdade, isso queima suas mentiras. Quando vocês respondem com santidade, isso destrói sua manipulação. E quando vocês se recusam a ser provocados, a arma deles falha. Sua pureza é seu sermão. Mais alto, seu autocontrole é sua maior arma e sua conexão com Deus é sua fortaleza inabalável. Muitos querem libertação, mas recusam a disciplina. Querem liberdade dos demônios sem mudar o ambiente que os convida. Deixe-me ser claro, Deus lhes dará poder, mas vocês devem caminhar em obediência. Vocês não podem repreender um espírito com o qual ainda flertam. Vocês não podem silenciar um demônio cuja voz ainda entretém. Deve haver uma decisão final e inabalável de que sua vida não será mais um playground para as trevas, que sua mente, seu coração, sua alma pertencem a Deus, e qualquer coisa que não se alinhe deve ir. Antes de mergulharmos, comente: Deus é fiel. Se você quer mais vídeos assim, clique no sininho e não perca o final surpreendente. E deixem-me dizer algo que vocês nunca devem esquecer: os demônios não podem tomar o que vocês se recusam a render. Eles não podem roubar o que vocês já colocaram nas mãos de Deus. Quando seu coração pertence totalmente a Deus, quando sua lealdade está selada em sua verdade, quando sua obediência está profundamente enraizada em seus mandamentos, há um muro ao seu redor que nenhum diabo pode penetrar. Mas, no momento em que vocês começam a duvidar, a entreter a rebelião, a abrir seu coração para o amargor ou orgulho, vocês começam a derrubar a própria cerca que deveria protegê-los. E os demônios não são pacientes. Eles estão esperando por aquela única rachadura em sua alma. Mas eu declaro a vocês hoje: não deem a eles 1 centímetro, nem em seus pensamentos, nem em seus relacionamentos, nem em suas reações. Encham cada centímetro do seu ser com a presença de Deus e o inimigo não terá onde pousar. Frequentemente pensamos que para silenciar as trevas devemos erguer nossas vozes. Mas ouçam-me, o verdadeiro poder não está no volume, está no alinhamento com Deus. Há pessoas que gritam alto em oração, mas vivem silenciosamente em pecado. Há outros que mal sussurram, mas abalam o reino do invisível, porque seus corações estão ancorados na santidade de Deus. Os demônios reconhecem autoridade, não barulho, e a autoridade vem da obediência. Quando vocês vivem em obediência a Deus, não precisam perseguir demônios. Eles fogem do som de seus passos. Vocês não precisam convencer ninguém de sua força. Sua quietude na tempestade testifica daquele que caminha com vocês. Sua paz se torna sua voz. Sua disciplina se torna sua espada. Seu silêncio se torna seu rugido. E deixem-me avisar a pessoas em sua vida, agora que não sabem que estão sendo usadas. Elas não reconhecem que o inimigo se infiltrou em suas palavras, suas atitudes, suas sugestões. Nem todos que oferecem conselhos estão falando de Deus. Alguns deles estão sendo usados para confundir sua direção, questionar seu valor, distraí-los de sua missão. Vocês devem testar cada espírito. Nem todo rosto gentil é santo, nem toda boca sorridente é limpa. Vocês devem se tornar espiritualmente aguçados, não julgadores, mas discernidores. Vocês devem aprender a sentir a presença de Deus e detectar
Quando algo mudou, quando alguém que antes os encorajava começa a sutilmente drenar seu fogo, pode não ser a pessoa, pode ser o espírito falando através dela. É quando vocês permanecem firmes e silenciosos, não por medo, mas por clareza espiritual. E em seu silêncio, vocês travam guerra. Há poder em escolher, não responder a cada provocação. Isso não é fraqueza, é sabedoria. O inimigo prospera em reações, ele usa conflitos para gerar caos, usa ofensas para abrir feridas. Mas quando vocês não respondem como esperado, quando permanecem ancorados na quietude de Deus, vocês roubam a estratégia do inimigo. Silêncio não é rendição, é submissão a uma autoridade maior. Quando vocês deixam Deus lidar com suas batalhas, ele silencia seus inimigos de forma mais perfeita do que seus argumentos jamais poderiam. Então, quando o demônio se levanta nos outros e suas palavras vêm como flechas, fiquem firmes. Deixem seu silêncio ecoar mais alto que o barulho deles. Deixem sua santidade falar. Deixem sua consistência quebrar os planos deles. Alguns de vocês estão cercados por pessoas que não estão em guerra com vocês, estão em guerra com o Deus em vocês. Elas não estão perturbadas por suas ações, mas por sua paz. Sua presença se torna um espelho expondo seu compromisso. E assim, o inimigo nelas se levanta para desarmá-los, para distraí-los. Mas não caiam na armadilha. Não tentem se explicar para aqueles que são cegos à verdade. Não tentem ganhar a aprovação de corações que servem à confusão. Vocês não estão aqui para agradar a multidão. Vocês estão aqui para carregar Deus. E quando vocês carregam Deus com convicção, vocês perturbarão cada sala que está desalinhada com Ele. Essa perturbação não é sua culpa, é sua confirmação. E quando vocês começam a caminhar com Deus, em verdadeira sinceridade, notarão algo peculiar. As pessoas começarão a evitá-los não porque vocês são indelicados, mas porque seus espíritos estão desconfortáveis. Elas dirão que vocês mudaram, que se tornaram muito intensos, muito sérios, muito profundos. Deixem-nas falar, deixem-nas se afastar. Vocês não são chamados a permanecer no nível onde os demônios estão confortáveis. Vocês são chamados a ascender, a crescer, a carregar uma presença tão limpa, tão forte, que cada coisa impura deve fugir ou se arrepender. Se elas não podem caminhar com vocês, não é sua perda, é Deus abrindo espaço para uma companhia mais elevada. Vamos lá. Se este conteúdo tocar seu coração, deixe um like e comente amém e se inscreva. Tem uma revelação incrível te esperando no final. Alguns dos demônios mais barulhentos estão escondidos atrás de máscaras religiosas. Eles citam a verdade, sem obediência, performam santidade, mas vivem em rebelião. E se vocês não estão enraizados em Deus, serão enganados pelas aparências. É por isso que vocês devem buscar Deus, em particular, deixar que Ele mostre o que o olho não pode ver, deixar que Ele afie seu espírito para que vocês não sejam mais impressionados por carisma, mas movidos apenas pelo caráter. Vocês silenciarão demônios não apenas pelo que dizem, mas pelo que veem. E a habilidade de ver através das mentiras, através do charme, através do teatro, esse é um dom de Deus. Valorizem-no, guardem-no,
e usem-no para proteger o território que Deus lhes deu. Não pensem por um momento que batalhas espirituais acontecem apenas em grandes momentos de conflito. Não, elas acontecem nas pequenas decisões, nas conversas que vocês permitem, no conteúdo que consomem, nas atitudes que entretêm. Esses são os altares onde a vitória é ganha ou perdida. Quando vocês permitem que o amargor viva em seu coração, vocês deram permissão ao inimigo. Quando alimentam o orgulho, vocês criaram um lugar para ele pousar. Mas quando vocês se humilham diante de Deus, quando caminham em paz, quando escolhem o perdão, vocês derrubam a plataforma do inimigo, removem sua influência, silenciam sua voz. E quanto mais vocês fazem isso, mais vocês recuperam sua atmosfera, sua casa, sua alma. Há algo imparável em uma pessoa que caminha em silêncio santo, que não precisa se defender, porque sabe que Deus o fará, que não precisa gritar para provar seu poder, porque sabe que o poder é provado pela paz. Quando vocês entram em uma sala e não dizem nada, mas cada demônio fica inquieto, isso é autoridade espiritual. E vocês não conseguem isso em livros, não conseguem isso por imitação. Vocês conseguem isso no lugar secreto com Deus, nos momentos que ninguém vê, nas orações que ninguém ouve, na rendição que ninguém aplaude. É aí que seu fogo nasce, é aí que sua voz é afiada, é aí que sua autoridade é selada. Então eu pergunto a vocês, hoje, vocês estão dispostos a caminhar nesse tipo de poder? Estão dispostos a abrir mão do conforto de serem aceitos para carregar o custo de serem ungidos? Estão dispostos a parar de se explicar aos demônios e começar a ordenar que eles saiam? Estão dispostos a silenciar não apenas os demônios nos outros, mas aqueles que tentaram viver dentro de seus próprios medos, suas próprias dúvidas, seus próprios hábitos, porque essa batalha não é para os passivos, é para os rendidos. E uma vez que vocês se rendem completamente a Deus, vocês não temerão mais o que o homem pode fazer. Vocês não serão mais abalados pelas táticas do inimigo. Vocês permanecerão inamovíveis, inabaláveis, imperturbáveis, porque saberão o poder que habita em vocês. E para aqueles que se sentem cercados, que sentem que as trevas invadiram seus relacionamentos, seu local de trabalho, até mesmo sua família, ouçam atentamente a escuridão. Não é um sinal de sua derrota. É um sinal de que vocês estão carregando a luz. Não tenham medo da pressão. É a prova de que vocês estão rompendo. Vocês não precisam lutar com carne, não precisam batalhar com palavras. Vocês precisam apenas caminhar tão perto de Deus que cada espírito ao seu redor seja forçado a se revelar. E quando o fizerem, não entrem em pânico, não recuem. Deixem que se manifestem, deixem que sibilem, deixem que ameacem. E então, na calma autoridade de alguém que caminha com Deus, falem com sua vida. Vivam em obediência, vivam em verdade, vivam em força. E observem como cada demônio começa a se calar, não por causa de seu poder, mas porque a presença de Deus não será zombada. Vocês não foram chamados a viver à mercê de espíritos que têm autoridade sobre vocês. Vocês foram chamados a expulsar as trevas, não pelo barulho, não pela performance, mas pela pureza, pela disciplina, pela rendição total à vontade de Deus. Esta é sua herança, esta é sua missão. E quando vocês
a aceitarem, notarão que as mesmas pessoas que antes tentavam distraí-los começarão a se distanciar. Isso não é rejeição, é libertação. Isso não é abandono, é elevação. Preparado para a verdade. Comente. Então, se está com a gente, inscreva-se e assista até o fim para um impacto que você não espera. Deixem que se vão. Deixem que os demônios neles fujam. Deixem que os velhos apegos se dissolvam. Vocês estão entrando em um reino onde apenas a verdade pode sobreviver. Permaneçam ancorados. Permaneçam silenciosos. Quando necessário, falem. Quando Deus ordenar. E, acima de tudo, vivam de tal forma que os demônios não possam permanecer confortáveis ao seu redor. Deixem sua pureza provocá-los. Deixem sua clareza expô-los. Deixem seu caminhar com Deus. Silenciá-los antes que vocês digam uma palavra. Este é o caminho. Este é o chamado. Este é o fogo que queima naqueles que conhecem seu Deus e não temem nenhum inimigo. Que seja você. Há um peso sagrado que recai sobre aqueles que caminham intimamente com a Deus, um fogo santo que os torna perigosos para as trevas. Vocês podem não vê-lo com seus olhos naturais, mas o mundo espiritual sabe quem vocês são. Quando vocês acordam, as forças do mal tomam nota. Quando vocês abrem a boca para falar a verdade, os alicerces do engano tremem. Quando vocês inclinam a cabeça em oração secreta, montanhas, no reino invisível, começam a se mover. Não porque vocês são poderosos em si mesmos, mas porque vocês estão completamente rendidos àquele que detém todo o poder. E essa rendição é o que silencia os demônios, não seu carisma, não seu status, não seu conhecimento. É a evidência inegável de que Deus vive em vocês e fala através de vocês. Os demônios não toleram pureza, eles engasgam com ela. Eles não podem respirar na presença de um coração completamente devotado a Deus. É por isso que sua obediência é guerra, é por isso que sua disciplina é resistência. Cada vez que vocês escolhem a integridade em vez do compromisso, cada vez que vocês se afastam do pecado sem aplausos, cada vez que vocês resistem à tentação de retaliar e, em vez disso, guardam sua paz, vocês estão silenciando um demônio que esperava que vocês lhe dessem voz. Vocês devem entender que a guerra espiritual nem sempre parece confrontos dramáticos. Parece uma mãe orando na quietude de seu quarto. Parece um homem recusando quebrar seus valores por dinheiro rápido. Parece alguém mantendo sua alma limpa enquanto o mundo ao seu redor desmorona em corrupção. Isso é autoridade real. Isso é como os demônios são silenciados, não por espetáculo, mas por disciplina sagrada. Vocês não precisam confrontar cada pessoa que carrega um demônio, vocês só precisam garantir que não estão carregando um vocês mesmos. É aí que o poder começa. Nós, frequentemente, somos rápidos em identificar a escuridão nos outros, mas lentos em examinar as sombras dentro de nós. Deixe-me dizer a verdade com amor. Se seu orgulho é mais alto que sua humildade, o inimigo já tem uma base. Se seu amargor fala mais frequentemente que sua fé, então o demônio não está ao seu redor. Está falando através de vocês. Mas a boa notícia é esta: quando vocês submetem cada parte de si mesmos a Deus, seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, então
o inimigo perde todo o esconderijo. Sua alma se torna uma fortaleza e cada demônio que antes sussurrava em seu ouvido é expulso em silêncio. Há pessoas em sua vida agora cujo propósito é afastá-los de Deus. Elas podem nem saber disso, mas sua influência é uma missão. Elas trazem confusão à sua clareza, agitam emoções que turvam sua visão, falam de maneiras que fazem seu espírito se sentir inquieto. E vocês têm tolerado isso por causa da paz. Mas ouçam-me, paz com pessoas ao custo de sua paz com Deus não é paz, é escravidão. E Deus está chamando vocês para caminharem livres. Nem todo relacionamento deve ser mantido, nem todo vínculo é sagrado. Se compromete seu caminhar com Deus, deve ser reavaliado. Há pessoas que se tornam portas para demônios simplesmente porque vocês se recusam a fechar a porta. E quando vocês fecharem essa porta, fechem-na com convicção, não com medo. Não se afastem timidamente perguntando-se se estão tomando a decisão certa. Se seu espírito está inquieto ao redor de alguém, se sua paz desaparece na presença deles, se sua alegria começa a murchar, após cada encontro, Deus está falando. E a voz dele não precisa de explicação. Quando vocês escolhem a clareza de Deus acima da confusão do homem, vocês silenciam cada espírito que tentou mantê-los presos. E alguns de vocês estão presos não porque Deus não abriu a porta, mas porque vocês não se afastaram das erradas. Vocês não podem caminhar para seu futuro divino enquanto arrastam as vozes de distrações demoníacas atrás de vocês. E deixem-me dizer algo que pode sacudir sua alma, silenciar demônios. Às vezes, parece estar sozinho. Parece escolher isolamento em vez de contaminação. Parece ser mal entendido porque seus padrões são altos demais para o mundo ao seu redor. Mas Deus vê, Deus sabe, e em sua quietude, Ele os fortalece. Ele os constrói no silêncio, Ele treina suas mãos para a batalha, quando ninguém está vendo. E quando o inimigo os vir novamente, vocês estarão carregando tal autoridade que o silêncio será a sua maior arma. Vocês não precisarão gritar, não precisarão explicar. Sua presença falará e cada demônio que antes zombava de vocês não terá escolha a não ser recuar. Há um reino de poder que só se abre para aqueles que caminham irrepreensíveis diante de Deus, não perfeitos, mas irrepreensíveis. Irrepreensíveis em motivo, irrepreensíveis em coração, irrepreensíveis em compromisso. É quando sua sombra se torna um sermão, é quando seus passos abalam a atmosfera, é quando suas palavras começam a carregar um peso que quebra cadeias. Os demônios nos outros nem esperarão pelo confronto, eles se manifestarão em desconforto simplesmente porque vocês estão na sala, porque Deus está na sala através de vocês. Vocês não são mais apenas uma pessoa. Vocês se tornaram um vaso de aura divina, uma repreensão viva a cada espírito que prospera nas trevas. Sim, e não subestimem o poder de sua paz. Paz não é passiva. Paz é violenta para o inimigo. Quando vocês carregam paz no meio do caos, isso interrompe a estratégia de cada demônio presente. Paz confunde a confusão. Paz quebra o ciclo de manipulação emocional. Paz para o fogo do conflito antes que ele comece.
Quando alguém vem contra vocês com amargor e vocês respondem com calma autoridade, não é fraqueza, é guerra. Vocês acabaram de silenciar o demônio que esperava transformar seu coração em um campo de batalha. Deus lhes dá paz, não apenas para confortá-los, mas para armá-los. E haverá um momento, se já não chegou, em que alguém próximo a vocês mudará repentinamente. Vocês verão um lado deles que os chocará, ouvirão palavras que não parecem deles, sentirão uma energia que perturba seu espírito. E vocês quererão racionalizar, quererão ignorar. Mas Deus pressionará sobre sua alma. Isso não é o que parece ser. Nesse momento, vocês devem escolher o discernimento acima do conforto. Não confrontem a pessoa, confrontem o espírito, não através de debates altos, mas através de clareza espiritual. Caminhem em retidão, caminhem em silêncio. Deixem a verdade de Deus ser seu escudo. E observem como o demônio não pode mais atuar através deles em sua presença. Sua atmosfera espiritual se tornará tão carregada com a presença de Deus que o engano morre antes de falar. Vocês não foram chamados a viver sob a influência dos demônios de outras pessoas. Vocês foram chamados a caminhar em influência divina sob o poder, a proteção e a pureza de Deus sozinho. E quando vocês caminham nesse caminho sem compromisso, sua própria vida se torna uma declaração, um aviso às trevas, um farol para os perdidos, um refúgio para aqueles que buscam a verdade. Isso é o que significa ser separado não por palavras, mas por fogo, não por aparência, mas por autoridade, não por carisma, mas pelo peso da presença de Deus em suas escolhas diárias. Esta é a hora de se levantar, de abandonar a necessidade de ser compreendido, de rejeitar o medo, do isolamento, de silenciar cada mentira com a quietude da verdade. Deixem o mundo rugir, deixem os demônios tremerem, deixem as vozes se erguerem ao seu redor. Vocês não precisam gritar mais alto que eles. Vocês só precisam superá-los. Fiquem mais tempo, fiquem mais fortes, fiquem mais limpos, fiquem mais profundos. Aquele que está com Deus nunca está sozinho. E quando Deus está com vocês, nenhum demônio pode permanecer por perto. Vocês devem entender, silenciar demônios não é um ato de barulho externo. É o poder da mestria interna sob o domínio de Deus. É a força de uma alma tão alinhada com Deus que nenhum engano pode entrar, nenhuma provocação pode agitar, nenhuma acusação pode penetrar. Quando sua vida se torna um santuário, os demônios são exilados de sua presença. Esse tipo de autoridade não vem por acidente. É forjada em batalhas privadas, é conquistada em obediência secreta e é sustentada por uma rendição implacável a Deus sozinho. Deixem-me falar diretamente à alma que foi afligida não por demônios dentro, mas por demônios ao redor. Vocês têm caminhado entre os possuídos, lidando com sua manipulação, seu controle passivo, seu sabotagem sutil e suas mentiras sussurradas. Mas eu declaro isso em seu espírito agora. Deus não os colocou entre eles para serem quebrados. Ele os colocou ali para serem uma luz. E onde há luz, as trevas devem recuar. Parem de questionar sua presença, parem de se desculpar por seu discernimento. Parem de diminuir sua clareza para fazer os outros se sentirem confortáveis. Deus está usando vocês
como vasos de exposição, e a exposição sempre cria desconforto. Quando Deus revela o que está escondido nos outros, a reação deles não é sua responsabilidade. Sua responsabilidade é permanecer inabalável, enraizado na verdade, consistente na paz e imperturbável pela resistência. Os demônios operam nas sombras, prosperam na secreção. Escondem-se atrás do charme, da falsa humildade, das emoções cuidadosamente calculadas. Mas quando Deus lhes dá discernimento, vocês começam a ver não o que as pessoas dizem, mas que espírito elas servem. Não descartem essa percepção. Não duvidem do que Deus lhes mostra em oração. Quando seu espírito se torna perturbado, na presença de alguém que fala bem, mas caminha nas trevas, isso não é paranoia, é alerta divino. E para silenciar o que está falando através deles, vocês não precisam confrontar a pessoa. Vocês precisam caminhar tão profundamente em obediência que sua presença interrompe a performance deles, que sua paz confunde sua desordem, que sua fé despedaça sua ilusão. E deixem-me dizer-lhes, o maior silêncio não vem do medo, mas da convicção. Vocês não precisam se explicar para todos. Não precisam corrigir cada mentira. Quando sua vida está alinhada com Deus, o fruto falará a bênção, testemunhará o favor, revelará, e os próprios demônios que tentaram desacreditá-los engasgarão com o resultado de sua obediência. Vocês não precisam de vingança, não precisam de vindicação. Vocês precisam de consistência. Caminhem limpos, caminhem firmes, caminhem em silêncio se necessário, mas caminhem com Deus, e tudo o que se levanta contra vocês cairá sem um som. Agora ouçam isso cuidadosamente. Alguns demônios só respondem à distância. Vocês não podem expulsá-los com bondade. Não podem negociar com o que foi designado para destruí-los. Há pessoas cuja presença em sua vida não é coincidência, é estratégia do reino das trevas. E elas não sairão até que vocês fechem a porta, até que parem de atender ao chamado, até que parem de abrir a janela emocional, até que parem de dar permissão para influenciar seu estado de espírito. Cada conversa com elas é uma transação de energia, cada resposta é um convite ao tormento. Cortem isso, bloqueiem a frequência, deletem o acesso não por ódio, mas por reverência à paz que Deus colocou dentro de vocês. E se vocês estão se perguntando como identificá-los, é simples a presença deles, sempre os deixa confusos, drenados, questionando a si mesmos. Eles nunca elevam seu espírito, eles o provocam. Eles nunca celebram sua clareza, eles a turvam. Eles se alimentam de sua atenção, plantam pequenas sementes de insegurança, torcem a verdade em manipulação. E quanto mais vocês toleram seu acesso, mais sua atmosfera se torna contaminada. Vocês silenciam esses demônios ao se recusarem a se envolver com a voz pela qual eles falam. Vocês não devem fechamento aos demônios. Vocês devem obediência total a Deus. Mas não pensem por um momento que essa batalha está limitada às pessoas. Não alguns dos demônios mais barulhentos falam de dentro a voz do medo, o sussurro da indignidade, o constante murmúrio da vergonha passada. Esses não são apenas pensamentos, são armas projetadas para desmantelar seu propósito, descarrilar sua paz e afastá-los de Deus. Mas aqui está a verdade. Cada voz que contradiz o que Deus falou sobre vocês é uma mentira,
e cada mentira tem uma fonte. Vocês devem ser implacáveis em rejeitar o que não se alinha com a verdade de Deus. Vocês não têm que acreditar em cada pensamento, não têm que obedecer a cada sentimento. Vocês têm autoridade e seus pensamentos devem se curvar à vontade de Deus, não à vontade de sua dor. Não deixem seu trauma se tornar um trono para os demônios sentarem. Não deixem seu coração partido se tornar um microfone para o inimigo falar. Vocês têm o direito de silenciar cada voz que diz que vocês não são bons o suficiente. Vocês têm o direito de ordenar paz sobre o barulho em sua mente. E vocês não fazem isso lutando, fazem isso rendendo-se, declarando: Deus, tu governas esta mente, tu governas esta alma, tu governas este coração. E cada pensamento que se levanta contra a tua verdade deve ser derrubado. É assim que vocês vencem. É assim que vocês silenciam os espíritos impuros dentro de vocês por meio de uma rendição total e destemida. Este não é o momento de ser passivo, não é o momento de buscar conforto na companhia do compromisso. É o momento de se posicionar completamente armado pela verdade de Deus, inabalável em sua busca por pureza. Seu poder não está na performance, mas na presença. Quando vocês estão cheios de Deus, os demônios não têm onde pousar. Eles podem circular, mas não podem invadir. Eles podem gritar, mas não podem abalá-los. Eles podem tentar, mas não podem triunfar, porque Deus sustentará aqueles que caminham corretamente, e nenhuma força das trevas pode superar uma alma guardada por Ele. Vocês não estão lutando contra a carne, não estão lutando contra personalidades. Vocês estão enfrentando principados, e a única maneira de derrotá-los é caminhar tão profundamente com Deus que eles reconheçam vocês não pelo seu nome, mas pela autoridade que vocês carregam. Deixem sua vida estar tão escondida em Deus que quando o inimigo os procurar, ele encontre apenas luz. E quando ele encontrar luz, ele fugirá. Deixem seus passos serem tão ungidos que cada armadilha colocada diante de vocês seja destruída antes que vocês a alcancem. Deixem seu silêncio ser tão saturado com a presença de Deus que ele se torne uma tempestade nos ouvidos dos ímpios. Isso não é apenas sobre proteger sua paz, é sobre cumprir seu propósito. Cada vez que vocês silenciam um demônio, vocês protegem a visão que Deus lhes deu. Cada vez que vocês fecham a boca da manipulação, vocês protegem seu destino. É por isso que a batalha é tão intensa. Não é apenas sobre seu presente, é sobre seu futuro. O inimigo sabe o que vocês carregam. Ele vê a semente que Deus plantou em vocês e ele enviará vozes, rostos, até almas familiares para tentar abortar o que Deus está gerando. Mas eu declaro com todo o fogo santo em mim que nada que o inimigo enviar pode parar o que Deus ordenou. Se vocês permanecerem rendidos, se permanecerem afiados, se permanecerem silenciosos, quando o silêncio é sagrado, e falarem apenas quando Deus ordenar vocês, não precisam ser altos para serem letais. Vocês não precisam ser vistos para serem significativos. Deixem sua autoridade ser conhecida não pela sua voz, mas pelo seu fruto. Deixem os demônios tremerem, não porque vocês gritaram, mas porque vocês obedeceram, porque seu coração está limpo, porque seus motivos são puros, porque seu espírito está quieto. Esse
é o silêncio supremo. Essa é a linguagem que as trevas não podem traduzir. Uma alma em repouso, sob a mão de Deus, é mais alta que 1000 orações enraizadas no medo. E ouçam-me agora quando Deus começa a despertar seu espírito. Vocês não tolerarão mais o que antes parecia normal. Sua alma se tornará alérgica ao engano. Seu coração recuará diante da manipulação. Seus ouvidos se tornarão sensíveis a cada palavra que carrega veneno embrulhado em polidez. Isso não é sensibilidade na carne, é maturidade espiritual. É Deus afiando sua percepção, treinando seu discernimento e preparando vocês para caminharem entre lobos sem serem devorados. Quando vocês estão verdadeiramente alinhados com Deus, vocês começam a detectar climas espirituais. Vocês podem entrar em uma sala e saber instantaneamente algo aqui não está certo. Vocês podem apertar uma mão e sentir o espírito por trás do sorriso. Isso não é paranoia, é a sabedoria de Deus e é um escudo para aqueles que caminham corretamente. Mas deixem-me falar mais profundamente a alma de alguém que foi desgastado por vozes demoníacas por tempo demais. Vocês choraram em silêncio, lutaram contra pensamentos que ninguém podia ver, questionaram sua sanidade, enquanto o inimigo sussurrava culpa, vergonha, arrependimento e confusão nas cavernas de sua mente. Mas eu declaro, em nome de Deus Altíssimo, sua mente não é um playground para o inimigo. Seus pensamentos não são o território do inimigo. Vocês não são loucos, vocês estão sob cerco espiritual. E o motivo pelo qual tem sido tão intenso é porque Deus está construindo algo através de vocês que o inferno não pode permitir que seja concluído. Então, o inimigo aumentou o volume. Mas agora é seu momento de lutar não com pânico, mas com presença, a presença de Deus, a presença que os ancora quando suas emoções tentam correr soltas, a presença que traz quietude à sua tempestade. Não negociem com vozes atormentadoras, não analisem o que Deus os chamou a repreender. O inimigo é sutil e ele adora embalar mentiras em lógica. Ele sussurrará através de memórias, através de emoções, através de situações. E se vocês não enfrentarem essas vozes com clareza espiritual, começarão a acreditar que são suas. Mas a criança de Deus deve aprender a separar identidade de ataque. Nem todo pensamento pertence a vocês, nem todo sentimento veio de dentro de vocês. Alguns deles foram plantados, alguns foram sussurrados, alguns foram forjados no inferno e embrulhados em suas próprias inseguranças para parecer incríveis. Mas sua arma é a verdade. A verdade de que Deus está com vocês. A verdade de que vocês são guardados. A verdade de que sua alma está fora dos limites de qualquer espírito que não carregue a marca do propósito divino. Querem silenciar demônios nas pessoas? Comecem silenciando-os em vocês mesmos. Enfrentem o amargor que vocês têm alimentado. Derrubem o orgulho que se disfarça de força. Destruam a luxúria que se camufla como desejo. Os demônios ganham acesso legal através do compromisso. Eles constroem fortalezas onde permitimos desculpas. Mas quando vocês purificam sua alma diante de Deus, quando limpam cada quarto e dizem: chega de trevas, chega de atraso, chega de portas abertas, o inimigo não tem escolha senão sair, não. Porque vocês gritaram:
mas porque sua obediência o expulsou. E não se deixem enganar. O verdadeiro poder não está no teatro espiritual, está na consistência. Qualquer um pode performar poder em um momento, mas apenas aqueles que caminham com Deus diariamente carregam autoridade real e duradoura. E essa autoridade não é para exibição, é para santidade. Não é para impressionar a multidão, é para comandar sua atmosfera. Quando vocês têm a autoridade de Deus, os demônios não esperam por sua repreensão, eles fogem de sua consistência. Quando sua vida está limpa, sua casa está guardada. Quando seus motivos são puros, suas palavras têm peso. Quando sua alma está firme, seu silêncio se torna um muro que o inimigo não pode penetrar. E ouçam, alguns demônios não saem porque vocês não os tornaram desconfortáveis o suficiente para irem embora. Vocês se ajustaram à presença deles, suavizaram a convicção, ignoraram os sinais de alerta. Mas hoje é o dia de virar a mesa. Hoje é o dia de trazer luz a cada canto escuro. Deus não os salvou para coexistirem com o caos. Ele os chamou para governar sobre ele, para trazer ordem divina, para recuperar sua alma, para limpar seu ambiente. E isso começa com uma declaração. Este chão pertence a Deus. Minha alma pertence a Deus. Minha mente, meu corpo, minha atmosfera, tudo isso pertence a Deus. E cada demônio, cada mentiroso, cada manipulador, cada atormentador não tem lugar aqui. E o que acontece quando vocês tomam essa posição? A pressão aumenta, o fogo sobe, a resistência cresce. Mas é quando vocês devem lembrar guerra, não é um sinal de que estão perdendo, é um sinal de que se tornaram uma ameaça. Se o inimigo está lutando contra vocês, significa que vocês já o feriram com sua presença. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe a força que vocês estão prestes a caminhar. Ele vê a clareza sendo gerada em sua mente. Ele ouve as orações que estão prestes a mudar atmosferas inteiras. E então, ele ataca. Mas não recuem. Não entreguem o terreno que foram chamados a reivindicar. Vocês foram feitos para este momento. Alguns de vocês estão sendo usados por Deus para quebrar maldições geracionais. É por isso que a batalha é feroz. Vocês não estão apenas silenciando demônios para si mesmos. Vocês estão silenciando demônios que falaram através de sua linhagem por décadas. Vocês estão encerrando mentiras que viveram em sua família, quebrando os ciclos de abuso, vício, traição e medo. E quando vocês fazem isso, o inimigo luta com fúria. Mas vocês não lutam sozinhos. Cada vez que vocês resistem, Deus os reforça. Cada vez que vocês falam a verdade, Deus fortalece sua espinha. Cada vez que vocês rejeitam a tentação, Deus se aproxima. Isso não é sobre sentimentos, é sobre fidelidade. Vocês podem se sentir fracos, mas sua consistência é mortal para as trevas. E agora, eu falo diretamente aos que se sentem abandonados em sua missão. Vocês obedeceram e ainda assim perderam pessoas. Vocês se renderam e ainda assim portas se fecharam. Vocês caminharam em pureza e ainda assim acusações vieram. Mas ouçam-me, cada rejeição é divina. Cada porta fechada é proteção. Cada isolamento é consagração. Deus
está separando vocês, porque o nível de guerra que vocês são chamados a caminhar exige um nível de pureza que poucos estão dispostos a carregar. Ele não está punindo vocês, ele está preservando vocês. E os demônios que antes falavam livremente em sua presença estão agora sendo sufocados pelo peso de seu silêncio. É assim que vocês vencem, não gritando mais alto, mas permanecendo mais limpos, não reagindo mais forte, mas caminhando mais sábios, não forçando a mudança, mas tornando-se tão inabalavelmente enraizados em Deus que a mudança os segue. Os demônios nos outros ou se arrependerão ou recuarão, mas não permanecerão confortáveis, porque o Espírito em vocês não é passivo, não é conveniente, é santo, e a santidade é hostil às trevas. Então, caminhem nessa autoridade, assumam essa missão. Parem de explicá-la, parem de se desculpar por ela, parem de diluí-la para manter a paz com pessoas que fizeram as pazes com seus demônios. Vocês não nasceram para se misturar. Vocês nasceram para quebrar cadeias, para perturbar padrões, para interromper sistemas espirituais que mantiveram pessoas presas por tempo demais. Deixem Deus falar através de seu silêncio. Deixem-no rugir através de sua pureza. Deixem-no reinar em sua quietude. Este é seu momento, este é seu manto, este é seu território para reivindicar. Silenciem o barulho, guardem o portão, calem o espírito que tenta falar através da confusão, do amargor ou da manipulação. Vocês não são apenas uma pessoa, vocês são um vaso de fogo divino. E cada passo que vocês dão, cada decisão que tomam, cada batalha que enfrentam, está testemunhando que Deus está vivo em vocês. Deixem o mundo tremer, deixem os demônios gritarem. Vocês continuam caminhando, porque aqueles que caminham com Deus não podem ser abalados, e eles não precisam falar alto para silenciar cada voz maligna ao seu redor. A autoridade de Deus sempre falará mais alto que as ameaças das trevas. Ao refletir sobre a mensagem poderosa de que Deus nos deu autoridade sobre pessoas e influências demoníacas, sinto um misto de reverência e responsabilidade que ressoa profundamente com nossa alma brasileira, tão acostumada a lutar com fé e paixão. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa em nossas festas, nossas orações e até nas conversas do dia a dia, essa verdade nos confronta com uma realidade que não podemos ignorar. Há forças espirituais ao nosso redor, algumas escondidas em sorrisos familiares, outras sussurrando em nossos próprios pensamentos. Essa mensagem não é apenas um alerta, mas um chamado à ação, um convite para vivermos com coragem, discernimento e uma conexão inabalável com Deus. Como brasileiros, somos um povo de calor humano, de abraços apertados e de fé ardente, mas também enfrentamos desafios diários que testam nossa paciência e nossa paz. Quantas vezes nos sentimos drenados após uma conversa confusos por palavras que pareciam gentis, mas carregavam um peso estranho? Essa mensagem me fez perceber que esses momentos não são apenas coincidências, mas batalhas espirituais que exigem nossa atenção e autoridade. A primeira lição que extraí é a importância do discernimento espiritual. No Brasil, onde a comunidade é tudo, muitas vezes
queremos manter a harmonia a qualquer custo, evitando confrontos ou afastamentos. Mas aprendi que, às vezes, a paz verdadeira exige que fechemos portas. Não se trata de julgar as pessoas, mas de proteger o que Deus colocou em nós. Quando sinto minha paz sendo roubada por alguém cuja presença me deixa inquieto, agora entendo que isso pode ser um sinal divino, um alerta para agir com sabedoria. Em vez de discutir ou me envolver em conflitos desnecessários, aprendi a me posicionar em silêncio com a confiança de que Deus fala mais alto que qualquer manipulação. Na prática, isso significa aprender a dizer não com firmeza, mas sem ódio. Seja recusando uma conversa que drena minha energia ou me afastando de relacionamentos que turvam minha clareza espiritual. Como brasileiros que valorizamos tanto a família e os amigos, isso pode ser desafiador, mas é libertador perceber que proteger nossa paz é um ato de obediência a Deus. Outra lição poderosa é que o silêncio pode ser nossa maior arma. No Brasil, somos conhecidos por nossa expressividade, por falar com as mãos e o coração. Mas essa mensagem me ensinou que há um silêncio santo que fala mais alto que palavras. Quando enfrento situações de confusão ou manipulação, não preciso gritar ou me justificar. Posso simplesmente permanecer firme e ancorado na verdade de Deus e deixar que minha presença, cheia do Espírito, faça o trabalho. Isso me lembra das vezes em que, em meio a uma discussão acalorada no trabalho ou em casa, escolhi respirar fundo e orar em silêncio. O resultado, a tensão, muitas vezes se dissipa não por minha força, mas porque a presença de Deus em mim desarma o caos. Aplicar isso na vida significa cultivar momentos diários de conexão com Deus, seja na oração matinal, tão comum em lares brasileiros, ou em um louvor que eleva o espírito. Esses momentos nos preparam para enfrentar o mundo com uma autoridade que não precisa de barulho. A mensagem também me ensinou que a verdadeira guerra começa dentro de nós. Quantas vezes deixei que pensamentos de dúvida, medo ou amargura tomassem conta, confundindo-os com minha própria voz? No Brasil, onde a vida pode ser uma montanha-russa de emoções, das alegrias do carnaval às lutas do dia a dia, é fácil deixar que essas vozes internas nos dominem. Mas aprendi que tenho o poder de rejeitar o que não vem de Deus. Cada pensamento de insegurança, cada memória de fracasso, cada sussurro de vergonha pode ser silenciado quando entrego minha mente a Deus. Na prática, isso significa substituir esses pensamentos por verdades bíblicas, como as palavras de 2 Timóteo 4:3-4, que nos alertam sobre os tempos em que as pessoas rejeitarão a verdade. Quando sinto o peso da dúvida, declaro: minha mente pertence a Deus e nenhuma mentira prevalecerá. Essa disciplina espiritual é algo que posso aplicar todos os dias, seja no trânsito caótico de São Paulo ou nas pressões do trabalho. Além disso, aprendi a importância de proteger meu ambiente espiritual. No Brasil, nossas casas são espaços sagrados, muitas vezes abençoados com orações e rituais de fé. Essa mensagem me inspirou a ser mais intencional em limpar meu espaço, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Isso pode ser tão simples quanto orar
sobre minha casa, declarar a autoridade de Deus sobre cada cômodo ou até mesmo escolher com cuidado as conversas e conteúdos que permito entrar. Já percebi que, ao fazer isso, minha casa se torna um refúgio de paz, mesmo em meio às tempestades da vida. Isso também se estende aos relacionamentos. Aprendi a reconhecer quando uma amizade ou interação está sendo usada pelo inimigo para me desviar. Cortar esses laços com amor e firmeza é um ato de fé que ressoa com nossa cultura brasileira de valorizar a comunidade, mas também de proteger o que é sagrado. Por fim, a mensagem me mostrou que a obediência a Deus é o fundamento de nossa autoridade. No Brasil, onde a fé é vivida com paixão, seja nas missas lotadas ou nos cultos fervorosos, somos chamados a viver de forma consistente, não apenas em momentos de crise. Isso significa escolher a integridade, mesmo quando ninguém está olhando, e manter a pureza de coração, mesmo quando o mundo nos tenta. Aplico isso sendo fiel nas pequenas coisas, perdoando rapidamente, evitando fofocas, buscando a verdade em vez do conflito. Cada escolha dessas é uma vitória espiritual, um passo que faz o inimigo recuar. Como brasileiros, temos essa força em nosso sangue. A resiliência de um povo que enfrenta desafios com um sorriso e uma oração. Essa mensagem me lembra que com Deus não apenas sobrevivemos, mas vencemos. Ei, você que chegou até aqui, essa mensagem tocou seu coração. Então, deixe seu like. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, escreva Fogo de Deus, se você está pronto para viver com essa autoridade espiritual. Assista até o final, porque tem uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos fazer o inimigo tremer com nossa fé.